Tá. Prof, Oi. agora a aula vai ser até um pouco mais tarde, né? Por causa que demorou um pouco. Ou não? Na verdade, assim, gente, eu queria. Não sei se vocês já estão com o livro aí. Estão? Eu já tô. Eu tô. Acabei de pegar ele. Isso, pega aí, só para a gente retomar tudo que a gente fez nessa quase um mês, né? Então, a gente começou falando sobre aquela questão da acentuação, né? Vocês lembram? Só para a gente retomar, o que a gente viu sobre acentuação, sobre tonicidade? Então, prof, tipo, daquela primeira tarefa, aí você estava dizendo na página 16 e 17, né? Só que não explicava muita coisa, e daí eu tive que pesquisar no Google. 16, 17, mas eu já tinha falado com vocês sobre isso em aula, né? Isso não era exatamente Eu tinha esquecido, novo. né, desse negócio de quarentena. É porque a gente tá em quarentena, né, prof? Daí fica meio difícil lembrar o que a gente teve um mês atrás. Entendeu? Não, eu não estou falando de um mês atrás. Essa questão aqui eu já enviei há um mês atrás, tá? E eu tinha visto isso uma semaninha antes com vocês. Mas tudo bem. Então, essa questão, essa primeira parte da acentuação gráfica foram as agudas, tá? Recebi alguns, quase todos, e me parece que foi captada a ideia, porque a gente vai gradativamente vendo as demais, né? Então, começando pela aguda, quem poderia fazer uma analogia, assim, com a acentuação do português? A aguda seria o quê? Marina? Eu não consigo te ouvir, professora. Não? Até não tá ficando travado. O meu microfone aqui diz que está ativado. Ele tá ativado, só que eu acho que a tua internet talvez seja meio ruim, porque tá travando às vezes. Ai, que chato isso. Não, tipo, às vezes corta teu áudio. Pra mim, a tua internet, para mim, eu estou recebendo muito bem, tá, Liane? E o som também tá de boa, não é só da acho que tua internet, vai depender da internet de cada um. De cada um, exatamente. Sim, exatamente, para mim tá ótimo. Uhum. Tá, então vamos lá. Quem poderia fazer uma analogia com essa questão aí das agudas com o português? Só para a gente retomar isso. Ninguém? Ninguém lembra? Enzo. Marina. E aí, Enzo? No caso, a palavra aguda, que tem a tônica lá no finalzinho. Ela só seria... aquele acentinho lá? Isso. Nem sempre ela é acentuada, né? Mas a tônica é no final da palavra. No português seria qual? No português? Acho que seria o A no final. Não, né? Não lembro direito. Tá, então assim, ó, no português, isso que eu tô falando, a gente tá revendo lá na primeira atividade, tá? A aguda do espanhol seria equivalente à oxítona do português. Claro que com regras diferentes, tá? Pode falar. Não, eu só ia responder o bagulho que você falou que era sobre oxítona mesmo. Ah, tá. Então, oxítona, né, que seria a aguda.
E como eu já falei para vocês, a gente retomou isso, nem toda a palavra aguda é acentuada. Aí tem aquela regrinha bem basiquinha, que são em 3 casos. Quando termina em vogal, depois, Gabriel. Eu? Hum, Eu termino em vogal, em consoantes N, S e... Eu não é esqueci. tá, não é em consoante, é vogal, tipo café, em N e em Sim, vogal. Então, vogal e consoante, que você tinha falado vogal. Foi vogal E, aí eu falei consoante. Ah, tá, as consoantes N e S. Isso daí. Então, isso daí, a questão das agudas, a gente já viu, então. A atividade que eu enviei além daquela de compreensão auditiva que vocês fizeram, né, que eu enviei um texto, o de vocês era sobre arte, Semana era sobre da arte, coronavírus lá, do não, celular. a limpeza do celular foi agora do número 4, mas depois eu enviei, antes disso eu enviei uma atividade de compreensão Da auditiva, música, eu acho. a música, Da arte. sobre a visita a um museu, né? 2 amigos visitando o museu, comentando algumas obras de arte e autores, enfim, isso era a compreensão auditiva, para que a gente não perca também essa questão do ouvir, né? E depois eu enviei a questão dos comparativos. Isso daí, gente, eu acho que é uma coisa muito parecida com o português. Queria saber se alguém já fez a dessa semana. Eu já fiz. Eu já Eu fiz te também. mandei Eu tô na metade. Eu já também fiz. o último que é pra Eu fazer. ainda não fiz. Tá. Então, assim, tem todo o texto. Oi, quem quer falar? Eu, a Raika. Oi, Raika. Você recebeu a minha atividade, aquela da Folha, que Eu recebi, Raika, e eu respondi para ti que faltou a última parte. não faltou, eu te entreguei em outro e-mail. Ah, tá, só se foi em outro e-mail. É porque assim, gente, eu não fico abrindo todos os dias, tá? Ontem eu sentei e abri vários. Talvez vocês tenham enviado depois da hora, né? Depois da hora que eu entrei, porque não tem uma hora definida, mas eu entro geralmente na quinta-feira, eu entro para ver vários, assim. E aquela parte depois do texto, da leitura do texto sobre como higienizar os celulares e tal, tem uma parte relativa às comparativas. E daí eu tirei 2 frases do texto com comparativa, porque não tinha os 3 tipos, mas tinha 2. E coloquei ali embaixo só para exemplificar. Quem lembra de ter visto isso? Eu. Só que eu não entendi o que é pra fazer nesse negócio. Tá, eu coloquei lá, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Eu coloquei lá um exemplo, é para vocês fazerem numa folha branca, com margem, para ficar assim, para ficar uma estética melhor para o professor ler e corrigir. E vocês vão fazer, lendo o que vocês já sabem, o que vocês ouvem, não sei se estão ouvindo, às vezes nem é bom ficar ouvindo todos os dias, né, sobre o tema, mas que vocês fizessem para mim, eu coloquei lá para fazer manuscrito, mas pode ser também digitado, tá? Vocês poderão fazer as frases digitadas numa folha com margem, utilizando comparativos de inferioridade, de superioridade e de igualdade. Então, seria o que vocês têm na página 26 do livro de vocês, né? Então, eu coloquei como um exemplo que en Espanha há mais muertes, ou ha habido mais muertes que em Brasil, algo assim. Um comparativo de superioridade, porque é mais que.
Todos estão me acompanhando, gente? Sim. 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 Tá. Então, o que vocês terão que fazer? Procurar informações sobre o tema e fazer uma frase comparativa. Não é para retirar de um jornal, é para vocês fazerem a frase comparativa. Vocês viram lá. Qualquer coisa? Oi? Oi? Pode ser sobre qualquer coisa a frase? Não, é sobre o tema da pandemia. Mas pode ser Brasil, pode ser qualquer país, pode porque está no mundo inteiro, tá? E, inclusive, não sei se vocês viram o que o texto traz, que eu achei bem sério, que o nosso celular, que na verdade, a gente usa o tempo inteiro e põe em qualquer lugar. O nosso celular foi feito um estudo que ele é mais sujo do que um vaso sanitário. Então, é uma coisa bem séria, né? Para a gente levar para sempre, assim, não só para essa época dessa época mais séria, digamos assim, né? De infecção pelo coronavírus. Entendido, gente? Sim. Sim. Maria. Oi, Maria. Oi. E aí, Maria, entendesse? Aham. Sim? Alguém já chegou a fazer, além da Raika que me enviou? Eu comecei, mas Eu já fiz e mandei ontem. Já Tá, fiz. a Brenda já fez. Eu mandei Júlia, Eu tá, mandei ontem. joia. Eu já fiz, mas eu deixo para mandar tudo juntinho, né? Porque Junto? eu esqueço de mandar Tá, algo. Eu tô bem atrasada nas tarefas, tô tentando recuperar as coisas. tá. Porque assim, gente, sempre não, mas quase no final, assim, da semana, eu envio para a Cíntia um relato dos alunos que estão fazendo a primeira, segunda, terceira, já estamos na quarta tarefa hoje, né? Essa semana configura a quarta tarefa, então eu sempre mando para ela, e talvez ela, não sei se ela envia para vocês, né? Então, tentem fazer, tá? Só para a gente não ficar muito distante do conteúdo, ok? Para quem perguntou se a gente vai fazer chamada, essa aula, essa e todas as outras, são gravadas, então a gente tem como observar os que estão, tá? Eu tenho visto aqui que faz assim, faltam uns 10 alunos, eu acho, que somos 15 aqui Tem presentes. 21 pessoas presentes. Hã? Tem 20 pessoas presentes. Faltam Ah, tá. Sim, tá certo. Agora eu vi. E a nossa sala tem 24, eu acho. Tem 25. A 24 agora que a Maria saiu. A Maria saiu. É que ela foi morar lá no Estreito. Ah, não sabia. Ah, tá. Pena. Tá, gente. Agora, outra coisa que a gente viu depois dos comparativos e da aguda, os numerais. Queria saber como é que ficou isso. Queria saber se vocês viram aquela aula gravada sobre os numerais, que eu fiz acho que uns 3 tópicos, assim, para que vocês pudessem prestar mais atenção. O que vocês têm para me dizer? Ou dúvidas, ou... E aí? Fácil, Laura. O que mais? Tá, a Mariana, tu chegaste a ver a questão dos numerais?
Joia. Mas assim, com relação àqueles dados que eu comentei, por exemplo, a questão da ditongação do siete e nueve e da não ditongação do 70, 90, 700, 900. Ficou claro para ti, Mariana? Laura? Oi? Como é que ficou essa questão da ditongação dos numerais? Ah, eu achei que é parecido com o português. Não necessariamente, né? Porque o português não tem ditongação no 7 nem no 9. Mas vocês perceberam que quando é numeral, unidade, siete e nueve. Quando é dezena, é 70 e 90. Quando é centena, como é que seria, Laura? Eu? Laura, ou então Mariana. Ah, com 100 eu acho que seria tipo o 100 e a dezena que tu quer. Só que daí não. Daí, Arthur, como é que tá aí? Eu já fiz, já te mandei essa tarefa. Tá, mas eu queria saber nessa questão aí, Arthur, que eu comentei sobre a ditongação e a não ditongação. Aí eu não consegui entender muito bem. Tá, mas tu visse a aula, não? A aula de agora, essa? Não, a aula que foi gravada, fiz uma explicação gravando para que vocês tivessem esses detalhes mais expostos, assim, Não. não? Tá. Então, essa questão dos numerais, eu esperava hoje que vocês trouxessem alguma dúvida, enfim, alguma coisa assim. Mas tem essa aula que vocês podem rever quantas vezes quiserem, essa que foi enviada, né, que foi gravada, e a questão dos comparativos, então, ficou tranquilo para vocês? Liane, Sim. posso Oi, fazer uma colocação? tem, Essa aula, ela não foi no corpo do e-mail, ela foi separada tá, depois, mas foi encaminhada para todo mundo. As próximas, os links vão no corpo do e-mail, como qualquer outro link da escola, que o ok, professor encaminha, tá? aham, Mas, tá. Arthur, a tua mãe deve ter recebido por... Bem, a tua mãe não, porque ela não tem celular. Bem, alguém deve ter recebido, tá? Porque foram encaminhadas todas as aulas separadas, porque muita gente não tinha aberto os links nem das outras disciplinas. Ok? Sei, Um aham. esclarecimento. Só. Entendido, então, meninos? Sim. Sim, Sim. sim. Tá. Então, vocês dão uma olhadinha lá, e se por acaso aparecer alguma dúvida, vocês comentem, tá? Tá. De novo, a pergunta com relação aos comparativos, tudo certo? Sim. Tá. Sim. Sim. Um exemplo de comparativo de superioridade para Mariana. Mariana. Tic-tac, 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 tic-tac. Ô, Pedro, muta o microfone aí, pô. Brenda, pode fazer para mim?
É que tem duas Brendas na sala. Ah, verdade. A Brenda Silva. Vai lá, Brenda Silva. De inferioridade, de superioridade. Ninguém? A Brendinha falou lá no chat, professora, um exemplo. A Brenda com H. Lá no chat? Uhum. É lá naquela mensaginha aí. Tá. É um de conversa ali. Tá. Com relação a isso, como é que... Nenhuma dúvida, então? Tá tudo certo? A Brenda Pires colocou no chat, eu não sei falar em espanhol, mas e o estúdio Mas que Pablo? Não sei, se alguém que está estudando espanhol aí deve falar melhor do que eu. Mas que Pablo, sim. Só que assim, Brenda, a Brenda, mas não sei por que a Brenda não consegue falar aqui. Tem que abrir o microfone, Brenda, a Pires. O microfone dela tá estragado, ela não consegue falar. Entendi. Tá. Ah, entendi. pode ser assim, então. Que bom que tem alguém que fale por ela. É só ela botar um fone, conectar um fone no celular, que o fone já tem o próprio microfone. Tá, mas assim, ó, uma coisa que ela tem É só eu que morro de medo da Brenda. Tá, gente, assim, ó, a questão dos comparativos, esse comparativo que ela fez está perfeito, só que lá no trabalho, na atividade que eu pedi para vocês fazerem depois da leitura do texto, eu gostaria que vocês utilizassem o tema atual que a gente está ouvindo toda hora, tá? Eu coloquei lá sobre quantidade de doentes num país e no Brasil, comparei. Vocês podem fazer o mesmo com superioridade, inferioridade e igualdade. Combinado, então, gente? Sim. Ok. Sim. Joia. Sim. Creio que, então, para essa semana seria isso, a questão da compreensão de texto, que eu também, como eu sempre falo para vocês, a compreensão de texto, além da gente ler um texto em espanhol, também conta com a aquisição de vocabulário novo. Então, eu tirei algumas palavras que me pareceram que talvez para vocês fossem não muito comuns na nossa aula diária, né, na semanal, aliás, e que vocês procurassem. Eu queria saber quantos conseguiram fazer. Eu vi que a da Raika, que eu já li, estava tudo certinho. Alguém mais que tenha conseguido? Eu consegui fazer. Marina, Você falou, qual foi a tua pergunta? Marina, eu falo com relação a das questões lá da compreensão de texto, que eu coloquei várias palavras em espanhol para vocês buscarem. Ah, tá. Eu fiz. Tá. Eu consegui fazer. Marina, tu conseguiste fazer só pelo contexto, porque quando a gente lê um texto, mesmo que seja em língua estrangeira, às vezes pelo contexto a gente consegue entender. Ou tu tivesse que procurar? Algumas palavras eu tive que procurar. ¿Te acuerdas de alguna? Sim. Qual? Tinha a manija, eu não sei como é que fala, tinha que limpar algumas alças, eu acho. Ah, sim. Manija seria a... como é que a gente fala? Da porta. Maçaneta? Maçaneta da porta, né? Maçaneta da porta.
Outra coisa que falava também que é bem importante, que eu também aprendi, né? Que essas capas de celular, que eles, no texto, eles chamam de outra coisa. Quem lembra? Em piel é porque é de couro, né? Então, eles sugerem, muito bem, Mariana, eles sugerem que não se use essas capas de celular de couro, porque é um material que fica por mais tempo com o vírus, né? Então, que se use de plástico, de silicone. Muitos, eu sei que de vocês nem usam, né, a capa, só usam aquela proteção de tela. Por falar em proteção de tela, como seria tela do celular? Como seria em espanhol? Ah, é película? Não é película. Começa Película com é P. filme. Só que película é em português. Sim. Então, Não, película é filme em espanhol. sim, uma película, isso é um filme em espanhol. Mas a tela de proteção, a tela do celular ou a tela do computador tem um nome em espanhol que eu coloquei ali para vocês buscarem. Vitor, conseguiu? Tu lembra de ter visto? Ou a Maria? Pantalla, muito bem, Mariana. Pantalla, só que não é com LH, né? É com 2 L's. Eu ia La falar, pantalla. só que meu microfone não estava ativando. Ai, que chato. Pantalla deu para mim que era uma calça. Em espanhol, pantalla, com 2 L's, é a tela, que pode ser a tela do computador, a tela do cinema, a tela do celular. E calça é pantalón, ou pantalones. Tá? Tava falando no texto lá, pantalla rota, que é tela quebrada. Pantalla rota, muito bem. É aquela que fica rachada, né? E daí também eles dizem que quando a pantalla está rota, o vírus pode entrar pelas rachaduras, né? Que aparece que às vezes tem no celular. Então, sempre é bom ter aquela. Aí sim, em português a gente fala aquela película bem fininha que a gente põe logo que a gente compra, né? O celular, que aí vai proteger, inclusive, da quebra. Chicos, algo más que me quieran preguntar relativos a eso del trabajo de esta semana? Como é que é café em espanhol? Café, igual. Café. Que mais? Chicos, algo más? Quem que é o roxito? Quem que é o roxito? É o Pedro. Adivinha? Ah, estragou, pô. É tu, Pedro. É tu, Não. Pedro. Não. Tá bom. É que o nome dele é Pedro Rocha. Ah, verdade, claro. É que o Pedro gosta de ser anônimo. Uhum, É porque essa aí é a minha conta do Google que eu uso no YouTube, daí é por isso que essa é meu nome. Olha, perfeito, sem problema nenhum. Tudo certo, Pedro? Não. Não? Tivesse alguma dúvida, algum probleminha aí? Deixa eu ver mais quem. Vitor? Eu? Daí, nada? Tá tudo certo? Tá de boa. Tá de boa. Tá. Marina também, Maria também, Laura, tudo certo? Sim. Então tá.
nosotros nos veremos entonces otra vez el viernes, ¿sí? Sería en el mismo horario. Y me gustaría que ustedes tuvieran dudas en esta cuestión de la próxima semana. Nosotros vamos a ver otra regla de acentuación, ¿sí? Tá. Entonces, empezamos con el... Oi? Fala, Brenda. Então, tipo assim, eu ia te perguntar um negócio que mais, tipo, era de português da produção textual. É que, tipo, é pra entregar pra você, né? Não pra... Sim, exatamente. Inclusive, a Cíntia me falou, Liane, tens que dizer que tem que entregar para ti. Eu não tinha me dado conta disso, tá? Essa aí que foi enviada, quando eu coloco lá em cima produção textual, daí é para a professora Liane, tá? Tá. E Brenda. Tá, eu tinha enviado para Carmen. Pois é, eu sei, é que foi um erro meu também, eu não me dei conta de colocar o nome. Agora vocês já sabem, quando aparece assim, produção textual, daí é para aula de sexta-feira, tá? E, Brenda, tu chegasse a dar uma olhada? Cheguei. Sobre o que seria? Ah, prof, não me lembro, porque eu não fiz ele ainda, porque eu fui fazer as outras coisas. Tá, então tá. A questão jornada, que é tipo um diário, né? Esse foi solicitado pela Cecília e, pelo que eu entendi, ela vai receber só no final dessa jornada mesmo, tá? Então, esse é da Cecília. O que eu enviei essa semana é sobre substantivos e como que os substantivos derivam, às vezes, de um verbo, de um adjetivo, enfim. É uma atividade, assim, bem prática de se fazer. Qual o objetivo dessa atividade? Que, de repente, vocês vão poder, talvez achem até meio simples. É a aquisição de vocabulário. Para quê? Para que o meu texto fique cada vez com vocabulário cada vez mais, digamos, aperfeiçoado, né? Com palavras um pouquinho mais elaboradas. Tá, meninos? Entendido? Sim. Sim. Então tá. Ângelo também? Prof, eu queria falar um negócio que é aproveitar que a Cíntia tava aqui. Ô, Cíntia. Então, tipo assim, eu falei, a gente já falou em outras aulas, né? Que é, tipo, os professores estão dando prazo pra entregar, tipo, muito junto, sabe? E daí fica meio ruim pra gente, entendeu? Nada a ver. Então, eles deram 3 Nada a ver, dá pra fazer de boa. Espera um pouquinho. Assim, os prazos, se vocês puderem cumprir, melhor que vocês cumpram. Tem pessoas, como está dizendo o Ângelo aqui, que está bem tranquilo. Ele está conseguindo cumprir os prazos, né? Algumas pessoas conseguem. Então, lógico que não é todo mundo que tem a mesma condição na sua casa de cumprir os prazos. Mas daí conversem com os professores, dizendo, professor, ainda não consegui. Mas se para a maioria dos alunos está tranquilo, significa que a quantidade que nós estamos mandando está boa, tá? Se é muita matéria, vocês se organizem para, no horário da manhã, que vocês estariam na escola, vocês acordarem mais cedo, até meio-dia, e se organizarem dentro desse horário. Daí, talvez até fique mais fácil, ok? Mas quem está com dificuldade, conversa com os professores, ok? Sim, eu queria falar uma coisa. Tem gente, só um pouquinho, tem gente que tem grupo, a Vera e o André tem grupo no WhatsApp, né? Coisas relacionadas a isso, vocês podem discutir no grupo, se os professores acharem pertinente. Quem é que quer falar? Oi, é o Gabriel. É que eu queria dar uma ideia sobre o negócio do YouTube, porque, assim, postam todos os vídeos das matérias ao mesmo tempo.
Aí, tipo, seria melhor se fizesse playlists de cada turma, porque senão a gente vai ter que ficar catando, procurando qual é de Gabriel, cada a turma. gente está organizando isso. Eles mandam todos os vídeos que precisa assistir. Eles mandam o link. Não, pra mim não. Foi para Bom, todo eles mundo. mandam, Se o Gabriel Mas enfim, recebeu, é melhor todo criar mundo playlist recebeu. para se organizar, só para ver no canal mesmo. Tá, Gabriel, enquanto ao canal, isso vai acontecer, tá? A gente já está organizando isso, esse meio de comunicação. Agora, os outros, vocês têm que procurar nas atividades os links. Quando o professor não coloca no link, ele me pede e eu mando separado. Ok? Há mais alguma dúvida a respeito disso? Acho que não. Tudo certo? Não. Tudo certo, então, gente? Sim. A Maria. Gente, agora tem uma pergunta aqui, ó. Eu tinha perguntado para a escola quais as tarefas que eu não tinha mandado. Tá, nós fizemos um levantamento, mas nós não temos condição de fazer esse levantamento todas as vezes. Isso é vocês com os professores de vocês. Tá? Vocês sabem que, no mínimo, vocês têm 4 tarefas. Está escrito, a maioria deles está escrito que vocês têm que entregar. Se organizem. Tá? Se não conseguem se organizar, eu vi uma foto de um aluno que mandou, que colocou uma tabelinha de tudo que tinha que fazer por semana e o que tinha que entregar e o que não tinha que entregar. Tá? Então, minha mãe... É o que eu tô fazendo. Pois é, isso é organização. É simples, Então, gente. É só vocês tipo assim, só pega um têm dia essa para fazer todas informação. as tarefas para depois não ter que fazer tarefa. Mas aí tem Óbvio. que ser a tarde inteira, só tu fazer nos dias das aulas, tipo, hoje tem ciências, tu faz a tarefa de ciências. É o que eu tinha Exatamente. imaginado, gente. Que vocês, por exemplo, espanhol é quinta-feira de manhã. Quinta-feira, claro, não é só espanhol, eu sei que vocês têm educação, não, educação física é na sexta, né? Mas, enfim, espanhol eu vou fazer na quinta. Às vezes é um pouquinho mais longa, às vezes eu percebo também que alguns alunos não leem com muita atenção o enunciado, aí também fica complicado. Então, de repente, reserva espanhol quinta. Ciências eu sei que tem 2 dias, né? Matemática que É a tem... organização de cada um, né, Liane? Sim, sim. Uhum. Tá? Essas são sugestões. Se organizem, tá? A Liane falou uma coisa muito importante que todos os professores têm comentado. Vocês não leem o que está sendo pedido. Vocês não, a maioria de vocês não está lendo e está fazendo de qualquer jeito. Tá certo? Então, prestem atenção no que vocês estão fazendo. Ok, então. Laura, a tarefa dos comparativos, sim, pode enviar hoje, tá? Então tá. Chicos, hasta viernes. Adiós. Tchau. Tchau. Adeus, tchau. Falou. Tchau. Slipknot.